passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Olá, irmãos, boa noite. Pastor Eliakim de volta. Para aqueles os nossos amigos que estão acompanhando hoje, está iniciando hoje o estudo conosco do livro de Atos dos Apóstolos, quero dizer que nós já estamos aí no capítulo de número 11, tivemos aí uma série de capítulos apresentado pelo pastor Marcos Botelho. Louvamos a Deus pela vida desse homem, desse servo do Senhor, louvado seja Deus pela vida deles. Então eu retorno agora, depois de umas férias, eu sou o pastor titular da Igreja Batista em Jardim Santana e temos já há algum tempo estudado o livro de Atos. Quero lembrar para vocês que hoje, quando nós iremos dar sequência no capítulo de número 11, lembrar para você que nós não estamos ainda nem no meio do livro de Atos, e então nós vamos começar a trabalhar resumo dos capítulos para a sequência desta série de estudos. Isso significa que nós não estaremos estudando versículo por versículo, mas apenas dando a você a oportunidade de sentir o desejo de fazer um estudo mais profundo do livro de Atos, depois dos resumos, das informações que nós estaremos passando para vocês. Que Deus esteja nos abençoando, a igreja, os irmãos, outras igrejas que têm também, outros irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado nos estudos. Sejam bem-vindos, uma alegria grande estarmos juntos neste
essa continuidade de estudo. Então vamos lá ao resumo do capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Pegue aí a sua Bíblia e esteja interagindo, esteja acompanhando, esteja olhando algumas citações de textos, de versículos que nós estaremos apresentando durante esta série de estudos. Então vamos lá a esse resumo do capítulo de número 11. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse resumo é logo no começo do capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, nós observamos aqui a defesa necessária de Pedro do que ele faz ao receber Cornélio e seus familiares e amigos na igreja. Ele recebe uma censura dos irmãos judeus que lhe fizeram por conta disso, e o seu consentimento quanto ao que ele fizera em relação a esta família, considerando e chamando-os de irmãos da fé. E aí Pedro já inicia fazendo esta defesa. Vocês observam aí que isso acontece do versículo 1 até o versículo de número 18 do capítulo de número 11 de Atos. Então esta é a primeira parte que já destacamos aqui no estudo do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Em segundo lugar, nós estaremos observando do versículo 19 até o versículo de número 21, o bom sucesso do Evangelho em Antioquia e regiões adjacentes. Não apenas Antioquias, mas todas as regiões aos redores de Antioquia. O Evangelho, ele vem com uma força, uma aceitação grandiosa para todas aquelas pessoas, sendo grandemente impactadas, grandemente recebendo este evangelho com muita alegria. Então nós damos aí o segundo destaque que nós damos aí para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Depois, o terceiro momento deste capítulo, que nós vemos do versículo 22 até o versículo de número 26, quando nós lemos esses versículos, nós vamos observar a continuação do bom trabalho que foi começado em Antioquia, primeiramente pelo ministério de Barnabé e mais tarde pelo ministério de Paulo, que se ajuntou a Barnabé para dar continuidade, para ajudá-lo nesta árdua tarefa de pregação do Evangelho, de espalhar o Evangelho por toda aquela região. E o nome permanente de cristãos dado pela primeira vez nesta cidade aos discípulos que anunciavam o Evangelho, que pregavam a respeito de Jesus Cristo. Olha aí, observe aí o versículo 22 até o versículo de número 26, e você estará observando claramente estes acontecimentos maravilhosos e magníficos aqui no livro de Atos. É tão bom nós estarmos estudando, trazendo à tona os pontos principais e os objetivos e acontecimentos do capítulo, que isto enche o nosso coração de alegria, a forma com que a igreja primitiva trabalhava
estava trabalhando no afã de cumprir o desafio tremendo da grande comissão que foi colocada por Jesus Cristo para a sua igreja. A igreja de Cristo recebe uma missão. A igreja de Cristo recebe uma responsabilidade tremenda no sentido de pregação da palavra com fidelidade. Primeiro, viver esta mensagem. Primeiro, experimentar esta graça na nossa vida pessoal através da transformação da nossa vida e de uma conversão que nos concede convicções suficientes para pregarmos a palavra, anunciarmos esta verdade com alegria para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. E aqui, dos versículos 22 até o versículo de número 26, nós podemos ver pessoas, discípulos, apóstolos, se ajuntando, unindo as forças na pregação. Um fazia uma parte, o outro dava continuidade e depois a igreja era organizada e seguia ensinando e pregando o evangelho de Jesus Cristo como igreja local. Este é um aprendizado para a nossa reflexão. Um aprendizado que nós precisamos trazer novamente para o nosso tempo, para o século 21, e entendermos que o Deus que falou aos apóstolos através de Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus é o mesmo Deus que fala a nós no século 21 com a mesma responsabilidade, com a mesma mensagem e a forma com que ele diz que nós deveríamos agir. Nós somos comissionados para isso. O mesmo que os apóstolos receberam é a mesma mensagem que eu recebo, que você recebe, e por isso nós temos destacado aqui essa série de estudos nesse livro magnífico, muito rico, abençoador, desafiador, que nos leva a renovar as nossas convicções. A quarta situação que nós destacamos no capítulo de número 11 é a predição da proximidade de uma fome e a contribuição que foi levantada entre os convertidos gentios. Olha só o que está acontecendo entre os gentios no sentido de ação social para a assistência dos santos pobres na Judéia naquela ocasião. A igreja aqui, à medida que o evangelho chega também às comunidades, também aos pobres, também aos necessitados, e essas pessoas começam a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eles perceberam que não bastava apenas pregar o Evangelho, algo mais precisava ser feito. Um trabalho de ação social responsável no sentido de suprir a necessidade dos irmãos que passavam por necessidade. Olha aí o capítulo 11, versículo 27. Se vocês observarem aí, lendo, vocês poderão estar lendo do versículo 27 até o versículo de número 30, vocês estarão observando esses acontecimentos, essas ações sociais da igreja primitiva de uma forma muito forte. E olha que são crentes novos que estão fazendo isso. O texto diz que quem toma a iniciativa de fazer o trabalho social são os gentios e não os judeus.
Por isso o evangelho chega aos gentios. Gente à medida que se converte, se torna crente em Jesus Cristo, são pessoas sensíveis. Gente de coração mole quando vê a necessidade. Se sensibiliza diante das necessidades. E quando nós vemos hoje, no século XXI, a Igreja de Cristo olhando e indo também nesta direção, nós lembramos os nossos irmãos primitivos que fizeram a mesma coisa. Então, nós não estamos fazendo nada inovador. Nós não estamos fazendo nada novo. Nós apenas estamos seguindo algo que desde o começo a igreja primitiva já se preocupava com isto. É maravilhoso nós vermos e observarmos isto. Então, diante desta primeira exploração, viagem, levantar as mensagens e os temas principais do capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, que é motivo do estudo desta série. Então, nós iremos aqui observar que em Atos 11, nós somos lembrados do poder de um testemunho pessoal. Atos nos lembra que o testemunho, ele é pessoal e intransferível. É você que testemunha de Jesus Cristo. Não são os outros. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para os outros. Mas você não pode guardar isso. Você não pode deixar de testemunhar do que Jesus já fez por você, do que Jesus já fez por mim. O que o Espírito de Deus faz e trabalha conosco durante todos os dias. Esse testemunho precisa ser dado, e esse capítulo hoje, que nós estamos estudando, trabalha exatamente esta questão. Apenas 2 capítulos em Atos dos Apóstolos, se vocês observarem, apenas 2 capítulos trabalham de uma forma muito clara esta questão do testemunho. Uma que nós já estudamos. E o pastor Marcos Botelho, ele trabalhou isso. Foi o capítulo de número 9 de Atos. Vocês devem lembrar da palavra do pastor Botelho, quando ele fez o estudo do livro de Atos. E nesse estudo nós observamos poderosas histórias, a poderosa história da conversão de Paulo, no capítulo de número 9, e que começa exatamente a trabalhar essa questão do suprimento das necessidades dos irmãos. Então, esse capítulo, como nós vimos diante do levantamento dos seus pontos principais, ele começa aqui com o retorno de Pedro a Jerusalém. Pedro retorna até Jerusalém para dar o relatório, para dizer para a igreja de Jerusalém, a igreja de judeus, o que estava acontecendo com os gentios, a forma poderosa como Deus estava atuando, a descida do Espírito Santo lá na igreja de Jerusalém não foi restrita. Agora estava espalhando também com o mesmo poder, com a mesma graça, também para
todos os gentios, ou seja, se cumpria a grande comissão e a grande convocação dos apóstolos de Jesus Cristo e os seus discípulos de levantar os olhos e ver o mundo. E ao vermos o mundo, ouvirmos a doce voz de Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse é o relatório que Pedro, ao retornar para Jerusalém, ele faz isto, onde ele foi imediatamente, quando ele chega, a perseguição começa, a dificuldade começa. Imediatamente ele é denunciado pelos companheiros judeus por comer com Cornélio, um gentio. Olha só o que o pessoal de Jerusalém faz. A censura. E ele vai a Jerusalém para dar um relatório do que estava acontecendo. Por que ele fez isso? Em vez de discutir, Pedro simplesmente explica detalhadamente, olha só o que ele faz, ele explica detalhadamente sua visão sobre as carnes impuras, sobre o lençol, a visão que ele teve do lençol que desceu nos céus. Estudo passado, o pastor Botelho, também falou sobre isso no capítulo de número 10. Capítulo 10 tratou sobre esta questão da visão de Pedro. Ele conclui dizendo aos apóstolos e outros irmãos em Jerusalém, e aqui nós observamos esta reunião dos discípulos de Jesus Cristo, reunidos, ouvindo o que Pedro tinha a falar, o que Pedro tinha a transmitir. E ele começa com ousadia concedida pelo Espírito Santo de Deus a poder quebrar paradigmas. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho só para judeus. Ele diz que o Evangelho é para o mundo inteiro. O Evangelho para todas as pessoas. Para ricos, pobres. Para pessoas letradas e iletradas. Pessoas poderosas e pessoas mais simples de toda a sociedade. Esse é o discurso, a orientação, a explicação que pacientemente Pedro começa a dar. Olha, Pedro com paciência, que mudança. Pedro agora, que se irritava com tanta facilidade, ele deve ter aprendido bastante nesse tempo de missões com os gentios e principalmente ouvindo Barnabé. Agora ele pacientemente, com muita tranquilidade, ele explica para a igreja de Jerusalém o que estava acontecendo. Enquanto ele explicava, os corações que estavam irritados com Pedro, eles começam a se desarmarem. Eles começam a se acalmarem, eles ficam calmos. Os ouvintes de Pedro agora, rapidamente, abandonam seus preconceitos de longas datas contra os gentios e não apresentaram mais objeções. E sabe o que começa a acontecer depois da explicação calma e tranquila de Pedro, que tinha sido censurado, que estava sendo condenado por ter estado na casa de Cornélio? Sabe o que começa a acontecer? A igreja de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, começam a louvar a Deus. Começam a glorificar ao Senhor pelo que ouve da boca de Pedro.
E eles começam a dizer: então, Deus concedeu o arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Veja aí o versículo 18, apresentando exatamente essa palavra de glorificação a Deus por quem estava muito irritado, por quem estava muito preocupado, como gastar tempo com gentios. Mas agora, diante do esclarecimento de Pedro, eles louvam a Deus, eles glorificam ao Senhor. Irmãos queridos, prezados amigos, este é o poder do testemunho pessoal. É isso que acontece quando pacientemente nós testemunhamos do que o Espírito de Deus está fazendo, está realizando em relação ao mundo inteiro, beneficiando todas as pessoas sem nenhuma distinção. A reação dos apóstolos que nós podemos ver claramente aqui, nos é também um lembrete de que a visão que Pedro teve não cancelou as restrições alimentares do Antigo Testamento, como algumas denominações religiosas às vezes ensinam. Os judeus continuaram tendo a sua lei cerimonial, continuaram tendo as suas restrições. Isto só quebrava essas barreiras no momento que havia uma transformação, no momento que havia uma verdadeira conversão por parte dos judeus. Aí sim, eles percebiam que tudo que o Senhor deixou aqui na terra e abençoou, santificou, nós não poderia mais de chamar imundo. E o capítulo termina com o estabelecimento da primeira igreja cristã de apoio social, uma agência. A igreja agora se torna também uma agência de socorro e de apoio social aos mais carentes, aos que passavam por necessidades. É fabuloso e maravilhoso esse capítulo, que alegra o nosso coração. Mas, em vez de organizar a distribuição de alimentos para uma área de desastre em Antioquia, tomou conhecimento por uma profecia de uma crise que estava por ocorrer na Judéia. Então, eles prepararam carregamentos de ajuda humanitária. Eles vão ao encontro da necessidade. E um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano e que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Quando nós lemos os versículos 28 e o versículo de número 29, nós podemos ver claramente isso. Como seria útil, irmãos e amigos, querida Igreja Batista em Jardim Santana, como será útil e seria útil se pudéssemos nos preparar com antecedência para desastres que são anunciados também no nosso tempo. Está aí escancarado diante dos nossos olhos um
uma peste assolando o mundo inteiro, como também esta experiência foi passada pela igreja primitiva, e que a situação do nosso país, a situação do nosso estado, a situação da nossa região, onde está inserida a Igreja Batista em Jardim Santana, esta situação que está inserido também em Jardim Santana, sabemos que o desemprego, a enfermidade, morte de pessoas que eram o chefe da família, o desemprego que cresce de uma forma assustadora, é uma realidade para o nosso tempo e para a nossa época. E Deus está permitindo que hoje estejamos estudando exatamente uma situação semelhante e parecida e que a igreja se posicionou. A igreja assumiu um compromisso de não simplesmente ver, mas de agir, de tomar atitude, de suprir a necessidade das pessoas. É o que nós aprendemos aqui na conclusão do capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Como seria útil se pudéssemos nos preparar com bastante antecedência para ajudarmos estas pessoas. Queridos irmãos, eu quero, nesse instante, encerrar o resumo deste capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, dizendo com vocês, dizendo com a Igreja Batista em Jardim Santana, os nossos amigos e irmãos de outras igrejas, que as necessidades são as mesmas nesse tempo em que nós vivemos, olhando para o Pai Celeste e dizendo: querido Deus, podemos não ter a mesma visão como a de Pedro para compartilhar. Mas com certeza, depois de estudarmos esse texto sagrado, nós compreendemos o poder do testemunho pessoal. Compreendemos a necessidade de nos engajarmos. E assumimos o compromisso de fazermos isso. Sempre é tempo de começar e corrigir o que, porventura, não estava sendo feito. Nós podemos pedir a Deus para nos ensinar a partilhar. Estarmos partilhando aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem nos dado. Não apenas a experiência do Evangelho pela fé que nós temos em Cristo Jesus, mas também dividir o pão com os mais necessitados. E nós podemos terminar glorificando ao Senhor, dizendo: que coisa maravilhosa sabermos que na semana em que nós completamos 47 anos de existência aqui na Zona Leste, em São Miguel Paulista e de forma especial Jardim Santana, Deus nos dá a bênção e a graça, juntamente com os nossos amigos e irmãos de outras igrejas, a estudarmos o capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Então, que Ele nos conceda o privilégio, a bênção de podermos nos comportar como a igreja primitiva. Nós, membros da Igreja Batista em Jardim Santana, tendo a bênção de ouvirmos esta palavra e estudarmos este capítulo 11
de Atos dos Apóstolos de uma forma magnífica e maravilhosa, numa semana em que fomos convocados para oração. Fomos convocados para intercedermos uns pelos outros. E o Senhor vem e acrescenta esse grande desafio. Olhe também para os outros que estão necessitados e que estão precisando da minha graça e que estão passando por necessidade. Orem também por eles. E é o que nós vamos fazer agora, orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Pai querido, Deus bondoso, louvado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor, porque o Senhor é bom. E nessa semana, ó Deus, quando nós completamos 47 anos de organização nesta região, o Senhor nos dá a bênção de estudarmos o capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, ó Deus, nos preparando para o culto de celebração do próximo domingo, nos levantando, nos avivando, nos tirando, ó Deus, tirando muito das cinzas, ó Deus, se erguendo, colocando-os de pé, Senhor. E eles tomarão a decisão com coragem, dizendo: eu vou glorificar ao Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor determinou para nós. Primeiro, Deus. E Deus estará falando ao meu coração. E Ele está no controle da minha vida. Está no controle da igreja da qual o Senhor nos colocou. Ajude, Senhor, cada vez mais. A Igreja Batista em Jardim Santana e todas as igrejas de toda a face da terra e todos os nossos amigos que têm nos acompanhado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E eu quero agora já encerrar esse estudo fortalecendo o convite do domingo e lembrando para vocês duas situações que estão acontecendo e que os membros da Igreja Batista em Jardim Santana e os nossos amigos também que foram convidados para o próximo domingo estejam atentos. O primeiro domingo de dezembro nós estamos comemorando o aniversário de 47 anos da Igreja Batista em Jardim Santana e pela manhã o culto da manhã de celebração iniciará às 10 horas da manhã. Não pode esquecer isso, meus irmãos. 10 horas da manhã e não às 9 horas como nós estamos acostumados. E o Eduardo e a Silvana estará conosco, não apenas cantando, mas ministrando. E eu tenho orado e tenho colocado este casal diante de Deus para nos desafiar, para nos trazer uma palavra que acenda no nosso coração a confirmação de que o Senhor está lutando por nós, está do nosso lado e que nós continuaremos crendo assim. E à noite o culto será às 18 horas, 1 hora mais cedo. Não esqueça, meus irmãos queridos, porque são 47 anos, né? Tendo um horário e aí muda esse horário, às vezes nós podemos esquecer, até na hora que nós convidamos os nossos amigos. Então, no domingo à noite, nós teremos um culto de celebração e de fechamento do culto de gratidão a Deus, com Eduardo e Silvana cantando e ministrando para nós uma mensagem poderosa de graça, de bondade e misericórdia. Então, não esqueça disso. Então, a todos vocês, até domingo, às 10 horas, e à noite, às 18 horas, ouvindo músicas maravilhosas que vai abençoar os nossos corações. Você, meu irmão, membro da nossa igreja, que ainda estava receoso a ir à igreja, quem sabe seja exatamente o aniversário da igreja que vai te fortalecer e dizer: eu não vou perder isso por nada, eu estarei com os nossos irmãos, nós estaremos cuidando de você, nós estaremos cuidando da segurança, fique tranquilo, que nós iremos observar distanciamento, a máscara,
o cuidado com a limpeza das mãos, né? Tudo isso nós estaremos fazendo. Que Deus te abençoe, te guarde, e domingo, a grande dia de celebração ao Senhor, e fica aí curtindo e se deliciando com a linda música, encerrando assim este estudo do capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela comunhão e por estarmos estudando a Bíblia juntos. Amém. Multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo.